Audiobook, Orações Blindadas de São Bento. Blinde sua família, proteção infalível contra o mal. Quem foi São Bento? São Bento, conhecido também como Bento de Núrcia, é uma figura central na história do cristianismo, especialmente no contexto monástico. Ele é reverenciado como fundador da ordem beneditina e é amplamente reconhecido por seu papel na promoção da vida monástica no Ocidente. Nascido no século VI, na região da Úmbria, na Itália, São Bento deixou um legado duradouro através de sua sabedoria espiritual, disciplina monástica e regras que governam a vida comunitária dos monges até os dias atuais. Sua influência se estende além do âmbito religioso, impactando a cultura, a educação e até mesmo a agricultura, através do modelo de trabalho e contemplação que ele propôs. Nesta introdução, exploraremos os principais aspectos da vida e legado de São Bento, destacando sua importância tanto para a história religiosa quanto para a civilização ocidental como um todo. Embora a vida de São Bento como padre tenha sido breve, ela serviu como um ponto de partida crucial para sua jornada espiritual e para as futuras realizações que o tornariam uma figura venerada na história do cristianismo. Sua dedicação ao serviço de Deus e ao bem-estar de seus seguidores deixou um legado duradouro que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Bem-vindo ao mundo espiritualmente enriquecedor de Guardiões da Paz Familiar, orações poderosas para blindar sua família. Neste e-book, mergulharemos nas profundezas da espiritualidade, explorando orações que transcendem o tempo e proporcionam uma proteção infalível contra as forças adversas. A inspiração para este guia surge da rica tradição espiritual de São Bento, um santo venerado por sua devoção, sabedoria e habilidade em afastar o mal. São Bento, cujo espírito permeia esta obra, é um símbolo de proteção espiritual e serenidade. Sua história, fundada na busca pela paz e pela orientação divina, serve como um farol para todos que desejam proteger e fortalecer suas famílias. A herança espiritual de São Bento. São Bento, nascido no século VI, foi um monge cuja vida foi marcada por uma profunda conexão com a espiritualidade. Fundador da Ordem dos Beneditinos, ele deixou um legado de orações e práticas que não apenas moldaram comunidades monásticas, mas também se tornaram fonte de inspiração para milhões ao redor do mundo. O Mosteiro de São Bento, um monumento histórico e espiritual, é um farol que ilumina a cidade de São Bento e ecoa as palavras e ensinamentos do santo. As orações beneditinas, conhecidas por sua simplicidade e poder, são elementos fundamentais para a proteção espiritual, algo que exploraremos ao longo deste guia. A jornada rumo à proteção familiar. Ao abraçarmos a jornada espiritual delineada por São Bento, vamos explorar orações que transcendem o comum e oferecem uma fortaleza espiritual para nossas famílias. Ao longo das páginas que se seguem, descobriremos como integrar essas práticas em nossas vidas diárias, proporcionando uma proteção constante contra as adversidades espirituais. Seja você alguém familiarizado com as tradições espirituais ou apenas começando a explorar o poder da oração, este guia oferece um caminho claro e compassivo. Que a sabedoria de São Bento e as práticas espirituais aqui apresentadas inspirem a paz, a proteção e a harmonia em sua família. Juntos, como guardiões da paz familiar, embarcaremos nesta jornada espiritual com a certeza de que a luz da proteção divina nos guiará. Capítulo 1 – Fundamentos da proteção espiritual. Se aventurar nos fundamentos da proteção espiritual é como mergulhar nas raízes de uma árvore antiga, cujos galhos sustentam a força e a vitalidade de seus ramos mais elevados. Neste capítulo, exploraremos os alicerces que sustentam a prática da proteção espiritual, fundamentando-nos na rica tradição espiritual que inspira São Bento. A jornada rumo à proteção familiar. Ao abraçarmos a jornada espiritual delineada por São Bento, vamos explorar orações que transcendem o comum e oferecem uma fortaleza espiritual para nossas famílias. Ao longo das páginas que se seguem, descobriremos como integrar essas práticas em nossas vidas diárias, proporcionando uma proteção constante contra as adversidades espirituais. Seja você alguém familiarizado com as tradições espirituais ou apenas começando a explorar o poder da oração, este guia oferece um caminho claro e compassivo. Que a sabedoria de São Bento e as práticas espirituais aqui apresentadas inspirem a paz, a proteção e a harmonia em sua família. Juntos, como guardiões da paz familiar, embarcaremos nesta jornada espiritual com a certeza de que a luz da proteção divina nos guiará.
Escudos contra influências negativas, e assim como São Bento utilizou orações e práticas espirituais como escudos protetores, aprenderemos a criar defesas espirituais em nossa própria vida. Exploraremos práticas específicas que, ao serem incorporadas à rotina diária, proporcionam uma armadura contra influências negativas, garantindo que nossa família esteja protegida em todos os momentos. A conexão com o divino. Para construir uma sólida proteção espiritual, é essencial cultivar uma conexão profunda com o divino. São Bento, através de suas orações e meditações, mostrou como essa conexão pode ser uma fonte de orientação e força. Neste capítulo, aprenderemos práticas que fortalecem nossa ligação com o divino, criando uma base sólida para a proteção espiritual. Lições de São Bento. As lições de São Bento sobre os fundamentos da proteção espiritual ecoam através dos séculos. Examinaremos os ensinamentos do santo, suas escolhas de vida e como podemos aplicar esses princípios em nossa jornada espiritual. As palavras e ações de São Bento tornam-se guias, apontando-nos na direção da proteção e da paz interior. Ao concluirmos este capítulo, teremos estabelecido os fundamentos necessários para construir uma proteção espiritual duradoura para nossas famílias. Que essas bases sólidas sirvam como alicerce para os capítulos subsequentes, onde aprofundaremos nossa compreensão e prática das orações poderosas que blindam nossas vidas contra o mal. Oração poderosa a São Bento para a proteção familiar. Ó São Bento, santo de coração nobre e espírito devoto, que tua luz guie nossa família, com amor e fervor rogo. Nos momentos de incerteza, sê nossa estrela guia, protegendo-nos do mal, como um escudo em noite fria. Com o canto dos teus salmos e o eco das tuas palavras, abençoa nossa casa, nossas almas, nossas jornadas. Que a paz do teu mosteiro se estenda ao nosso lar, e que a proteção divina seja nosso constante amparar. São Bento, tu que enfrentaste as tentações com fé, inspira-nos a superar desafios, seguindo o caminho da fé. Que nossos corações estejam alinhados com a justiça, e que tua intercessão nos proteja de toda a malícia. Em tua sabedoria, encontra-nos nos momentos sombrios, guia-nos, ó Santo, com teus conselhos e desígnios. Que nossa família seja como a tua ordem abençoada, caminhando sob a graça divina, em paz e harmonia sagrada. Com humildade, pedimos tua bênção e proteção, São Bento, santo venerado, nossa fonte de inspiração. Que a chama da tua devoção ilumine nossa jornada, e que estejamos sempre sob tua proteção abençoada. Amém. Capítulo 2 – O poder das orações diárias. Ao cruzarmos o limiar do capítulo 2, adentramos um reino sagrado de práticas diárias que fortalecem os alicerces espirituais e promovem uma proteção constante. Este capítulo é um convite para mergulharmos no oceano transcendental do poder das orações diárias, inspirados pela devoção incansável de São Bento. Ritual matinal de proteção. Iniciamos nossa jornada diária com um ritual matinal de proteção, inspirado pelas práticas beneditinas. Exploraremos como estabelecer uma rotina que inclua orações específicas, criando um escudo espiritual que nos acompanha ao longo do dia, envolvendo-nos em uma atmosfera de serenidade e proteção. Orações para cada membro da família. Cada membro da família é uma peça essencial no quebra-cabeça da vida. Neste capítulo, descobrimos orações personalizadas para fortalecer e proteger cada indivíduo, reconhecendo suas necessidades únicas. São Bento, conhecido por sua compaixão, é o guia que nos inspira a estender esse manto de proteção a todos os entes queridos. O poder das orações vespertinas. À medida que o sol se põe, conectamo-nos novamente com o divino por meio de orações vespertinas. Este capítulo explora a importância de encerrar o dia com gratidão, reflexão e pedidos de proteção. Inspirados pela paz que São Bento encontrava nas orações noturnas, aprendemos a criar um santuário espiritual em nossos lares. A continuidade da oração. A continuidade das orações diárias é como um fio dourado que tece a tapeçaria de nossa vida espiritual. São Bento, com sua rotina constante de orações, ensina-nos sobre a importância de manter a chama espiritual acesa. Neste capítulo, descobrimos métodos para superar desafios comuns que podem surgir na prática diária das orações. A influência transformadora das orações diárias.
Concluímos este capítulo contemplando a influência transformadora das orações diárias em nossas vidas e em nossa família. As práticas beneditinas, fundamentadas na consistência e devoção, tornam-se faróis que iluminam nosso caminho, proporcionando proteção, orientação e paz. Ao final deste capítulo, teremos descortinado um caminho de orações diárias que não apenas blindam nossa família contra as adversidades, mas também infundem nosso cotidiano com uma espiritualidade resiliente e enriquecedora. Que as orações diárias se tornem um elo constante entre nós e a proteção divina, orientando-nos nos desafios e nas alegrias da vida. Oração poderosa a São Bento para a proteção infalível contra o mal. Ao adentrarmos o terceiro capítulo, exploramos um repertório de orações específicas, como ferramentas sagradas para enfrentar desafios particulares. Inspirados pela sagacidade de São Bento, este capítulo é um guia para situar as orações em momentos específicos, buscando proteção divina para as nuances da vida. Orações para superar a ansiedade. São Bento, cuja paz interior enfrentava tempestades emocionais, nos guia nas orações para superar a ansiedade. Neste capítulo, desvendamos preces que acalmam a mente, estabelecendo um escudo espiritual contra os tormentos da inquietação. Orações de coragem em tempos de medo. Em meio às sombras do medo, invocamos São Bento para nos fortalecer. Exploramos orações que infundem coragem, enfrentando as trevas com a luz divina. Que sua intercessão nos proteja nos momentos em que o temor tenta se instalar. Orações para a saúde e cura. São Bento, padroeiro da saúde, é nosso guia nas orações por bem-estar físico e espiritual. Este capítulo oferece preces específicas para a saúde da família, buscando a cura e a proteção contra doenças. Que as bênçãos de São Bento alcancem cada membro de nossa casa. Velas e incensos ritualísticos. A luz das velas e o aroma dos incensos têm o poder de purificar o ambiente. Inspirados pela prática de São Bento, aprendemos como incorporar esses elementos em rituais diários, elevando a espiritualidade de nosso lar e afastando energias negativas. Bênçãos e rituais de proteção. E este capítulo oferece bênçãos especiais e rituais de proteção, seguindo as tradições beneditinas. Descobrimos como realizar esses rituais, tornando-os momentos sagrados que fortalecem nossa ligação com o divino e garantem a proteção constante. A intenção por trás dos amuletos. Concluímos o capítulo refletindo sobre a importância da intenção por trás dos amuletos e práticas de proteção. São Bento, cuja devoção era impregnada de propósito sagrado, nos guia para infundir cada elemento com a energia da fé e da proteção divina. Ao final deste capítulo, teremos desvendado a magia e a sabedoria por trás dos amuletos e práticas de proteção, transformando nossa casa em um santuário inviolável. Que esses rituais e objetos sagrados se tornem testemunhas da nossa fé e escudos que defendem contra as adversidades do mundo. Orações para decisões e orientação. Nos encruzilhadas da vida, invocamos São Bento para nos guiar. Descobrimos orações que pedem orientação divina em momentos de decisão. Que sua sabedoria inspire nossas escolhas, garantindo que nossos passos estejam alinhados com o plano divino. Orações para relações familiares. A dinâmica familiar é nutrida por orações específicas para relacionamentos. São Bento, defensor da unidade, nos conduz a preces que promovem a compreensão, o perdão e a harmonia entre os membros da família. Que sua intercessão fortaleça nossos laços afetivos. Orações para situações de emergência. São Bento, cuja fé enfrentava adversidades, é invocado em orações para situações de emergência. Este capítulo explora preces que buscam proteção imediata em momentos críticos. Que sua força divina seja nosso refúgio nas tempestades da vida. Ao final deste capítulo, teremos desvendado um arsenal espiritual, adaptando as orações de São Bento para enfrentar situações específicas. Que estas preces sejam faróis de esperança, guiando-nos através das diversas facetas da existência com a proteção sagrada do venerado São Bento. Capítulo 3 – Orações para situações específicas. Ao adentrarmos o terceiro capítulo, exploramos um repertório de orações específicas, como ferramentas sagradas para enfrentar desafios particulares. Inspirados pela sagacidade de São Bento, este capítulo é um guia para situar as orações em momentos específicos, buscando proteção divina para as nuances da vida. Orações para superar a ansiedade. São Bento,
cuja paz interior enfrentava tempestades emocionais, nos guia nas orações para superar a ansiedade. Neste capítulo, desvendamos preces que acalmam a mente, estabelecendo um escudo espiritual contra os tormentos da inquietação. Orações de coragem em tempos de medo, em meio às sombras do medo, invocamos São Bento para nos fortalecer. Exploramos orações que infundem coragem, enfrentando as trevas com a luz divina. Que sua intercessão nos proteja nos momentos em que o temor tenta se instalar. Orações para a saúde e cura. São Bento, padroeiro da saúde, é nosso guia nas orações por bem-estar físico e espiritual. Este capítulo oferece preces específicas para a saúde da família, buscando a cura e a proteção contra doenças. Que as bênçãos de São Bento alcancem cada membro de nossa casa. Orações para decisões e orientação, e nos encruzilhadas da vida, invocamos São Bento para nos guiar. Descobrimos orações que pedem orientação divina em momentos de decisão. Que sua sabedoria inspire nossas escolhas, garantindo que nossos passos estejam alinhados com o plano divino. Orações para relações familiares. A dinâmica familiar é nutrida por orações específicas para relacionamentos. São Bento, defensor da unidade, nos conduz a preces que promovem a compreensão, o perdão e a harmonia entre os membros da família. Que sua intercessão fortaleça nossos laços afetivos. Orações para situações de emergência. São Bento, cuja fé enfrentava adversidades, é invocado em orações para situações de emergência. Este capítulo explora preces que buscam proteção imediata em momentos críticos. Que sua força divina seja nosso refúgio nas tempestades da vida. Ao final deste capítulo, teremos desvendado um arsenal espiritual, adaptando as orações de São Bento para enfrentar situações específicas. Que estas preces sejam faróis de esperança, guiando-nos através das diversas facetas da existência com a proteção sagrada do venerado São Bento. Oração poderosa a São Bento para a proteção familiar e saúde. Ó São Bento, santo sábio e guardião das famílias, neste momento, elevamos nossas vozes em súplica. Protege-nos, ó Santo Protetor, com tua luz divina, envolve nossa família em tua bênção cristalina. Pelos laços que unem cada membro deste lar, imploramos tua intercessão, teu divino olhar. Que a saúde flua como um rio claro e sereno, cobrindo-nos com teu manto, Santo São Bento. Em tempos de aflição e incertezas médicas, seja a tua cura, ó Santo, nas mãos angelicais. Afaste de nós toda enfermidade e dor, que a saúde retorne, fortalecendo cada coração. Guardião das relações familiares, ouve nosso apelo, protege-nos de discordâncias, fortalece o amor singelo. Que o perdão floresça em nosso convívio diário, e que a paz, como bálsamo, cure qualquer desgaste necessário. Com o sinal da cruz, traçamos nossa proteção, São Bento, guia-nos, nossa rocha e fundação. Que tua presença seja sentida em cada canto, e que nossa casa seja um santuário santo. Aceita nossas preces, ó Santo venerado, que tua bênção nos mantenha sempre abençoado. Protege nossa família, cuida de nossa saúde, São Bento, nosso guardião, em ti depositamos nossa virtude. Amém. Capítulo 4, de Orações em Família. Ao nos aprofundarmos no quarto capítulo deste guia sagrado, adentramos um espaço de união espiritual e as orações em família. Inspirados pelo legado de São Bento, este capítulo é um convite para entrelaçar nossas vozes em preces que fortalecem os laços familiares e constroem uma atmosfera espiritual de amor e harmonia. A importância da oração coletiva, e descobrimos a profunda importância da oração coletiva no seio familiar. Inspirados pela prática de São Bento de unir sua comunidade em preces, aprendemos como a oração em conjunto pode criar uma aura espiritual que permeia cada recanto do lar. Orações matinais para iniciar o dia, e exploramos orações matinais que servem como um suave despertar espiritual para a família. Seguindo o exemplo de São Bento, que começava o dia com orações, buscamos inspiração divina para guiar cada passo e desafio que a jornada nos reserva. Momentos de gratidão à hora das refeições, e introduzimos orações de gratidão à hora das refeições, transformando cada momento compartilhado em uma expressão de reconhecimento divino. São Bento, cuja humildade era evidente em seus rituais, nos inspira a agradecer pelo sustento diário e pela convivência familiar.
Orações vespertinas para o entardecer. Em preparação para o descanso noturno, incorporamos orações vespertinas que proporcionam serenidade à família. À semelhança de São Bento, cujo espírito encontrava tranquilidade nas orações noturnas, buscamos um encerramento espiritual que nos prepare para a noite. Celebrações especiais e orações festivas. Exploramos orações festivas para celebrações especiais, conectando-nos como família em momentos de alegria e celebração. São Bento, cuja devoção era evidente em festividades religiosas, nos inspira a infundir nossos eventos familiares com uma espiritualidade contagiante. A oração como vínculo inquebrantável. Concluímos o capítulo refletindo sobre como a oração em família não é apenas uma prática, mas um vínculo inquebrantável que transcende o tempo e os desafios. Inspirados pela sabedoria de São Bento, reconhecemos a oração como a cola espiritual que mantém nossa família unida, independentemente das circunstâncias. Ao final deste capítulo, teremos tecido um manto espiritual através das orações em família, fortalecendo os laços que nos unem. Que esta prática constante se torne uma fonte de bênçãos, paz e amor, guiando nossa família sob a proteção divina de São Bento. Oração poderosa a São Bento para livrar de todo o mal. Ó São Bento, escudo contra as forças tenebrosas, neste momento de prece, buscamos tua intercessão poderosa. Com o sinal da cruz, traçamos nossa proteção, livra-nos, ó Santo glorioso, de toda má intenção. Em teu exemplo, São Bento, encontramos coragem, para enfrentar o mal com fé, sem temor, sem miragem. Que tua bênção desça como uma chuva divina, livra-nos de todo o mal, guia-nos em cada esquina. São Bento, com tuas palavras e teu medalhão, afasta as sombras, quebranta a maldição. Que tua luz dissipe a escuridão que nos cerca, e que a proteção divina seja nossa fortaleza. Contra influências negativas, contra o mal que espreita, imploramos, São Bento, tua proteção perfeita. Que cada canto de nossa casa seja consagrado, e que a paz reine, com o mal sendo repelido. Nas horas de aflição, nas noites de tormenta, São Bento, Santo Guerreiro, sê nossa sentinela. Que teu manto nos envolva, nos guarde e nos guie, e que toda força maligna, de nós, se retire. Com confiança depositamos nossa fé em tuas mãos, livra-nos de todo o mal, dos males visíveis e insanos. Ó São Bento, nosso escudo e amparo contra o mal, em teu nome, buscamos refúgio, em teu poder, nos entregamos, ó Celestial. Amém. Oração breve a São Bento para livrar de todo o mal. São Bento, protetor valente, livra-nos do mal, ó guardião potente. Com o sinal da cruz, tua bênção imploramos, que a escuridão se dissipe, que o mal se afaste, clamamos. Em teu nome buscamos refúgio, que tua proteção seja nosso abrigo. Contra influências negativas, contra todo o mal, São Bento, Santo Guerreiro, sê nosso escudo leal. Amém. Capítulo 5 – Já amuletos e práticas de proteção. No quinto capítulo deste guia espiritual, mergulhamos na tradição ancestral de amuletos e práticas de proteção, seguindo os passos de São Bento. Este capítulo revela como esses elementos simbólicos podem se tornar escudos espirituais, envolvendo nossas vidas e lares em uma aura de segurança e fortaleza. O poder dos símbolos sagrados, e exploramos a significância dos símbolos sagrados, inspirados pelos escolhidos por São Bento. Este capítulo desvenda como esses símbolos podem ser portadores de significados profundos, transformando-se em amuletos que irradiam proteção. O Medalhão de São Bento, dedicamos um espaço especial ao Medalhão de São Bento, um tesouro espiritual cujos detalhes carregam consigo uma força divina. Descobrimos como utilizar e consagrar esse medalhão, transformando-o em um amuleto que repele o mal e atrai a graça divina. Cruzes e relíquias, aprofundamo-nos na tradição das cruzes e relíquias, elementos que têm acompanhado São Bento em sua jornada espiritual. Este capítulo revela como esses objetos sagrados podem se tornar poderosos amuletos, conferindo uma proteção contínua em nosso caminho. Orações vespertinas para o entardecer. Em preparação para o descanso noturno, incorporamos orações vespertinas que proporcionam serenidade à família. À semelhança de São Bento,
cujo espírito encontrava tranquilidade nas orações noturnas, buscamos um encerramento espiritual que nos prepare para a noite. Celebrações especiais e orações festivas. Exploramos orações festivas para celebrações especiais, conectando-nos como família em momentos de alegria e celebração. São Bento, cuja devoção era evidente em festividades religiosas, nos inspira a infundir nossos eventos familiares com uma espiritualidade contagiante. A oração como vínculo inquebrantável. Concluímos o capítulo refletindo sobre como a oração em família não é apenas uma prática, mas um vínculo inquebrantável que transcende o tempo e os desafios. Inspirados pela sabedoria de São Bento, reconhecemos a oração como a cola espiritual que mantém nossa família unida, independentemente das circunstâncias. Ao final deste capítulo, teremos tecido um manto espiritual através das orações em família, fortalecendo os laços que nos unem. Que esta prática constante se torne uma fonte de bênçãos, paz e amor, guiando nossa família sob a proteção divina de São Bento. Oração poderosa a São Bento para livrar de todo o mal. Ó São Bento, escudo contra as forças tenebrosas, neste momento de prece, buscamos tua intercessão poderosa. Com o sinal da cruz, traçamos nossa proteção, livra-nos, ó Santo glorioso, de toda má intenção. Em teu exemplo, São Bento, encontramos coragem, para enfrentar o mal com fé, sem temor, sem miragem. Que tua bênção desça como uma chuva divina, livra-nos de todo o mal, guia-nos em cada esquina. São Bento, com tuas palavras e teu medalhão, afasta as sombras, quebranta a maldição. Que tua luz dissipe a escuridão que nos cerca, e que a proteção divina seja nossa fortaleza. Contra influências negativas, contra o mal que espreita, imploramos, São Bento, tua proteção perfeita. Que cada canto de nossa casa seja consagrado, e que a paz reine, com o mal sendo repelido. Nas horas de aflição, nas noites de tormenta, São Bento, Santo Guerreiro, sê nossa sentinela. Que teu manto nos envolva, nos guarde e nos guie, e que toda força maligna, de nós, se retire. Com confiança depositamos nossa fé em tuas mãos, livra-nos de todo o mal, dos males visíveis e insanos. Ó São Bento, nosso escudo e amparo contra o mal, em teu nome, buscamos refúgio, em teu poder, nos entregamos, ó Celestial. Amém. São Bento, protetor valente, livra-nos do mal, ó guardião potente. Com o sinal da cruz, tua bênção imploramos, que a escuridão se dissipe, que o mal se afaste, clamamos. Em teu nome buscamos refúgio, que tua proteção seja nosso abrigo. Contra influências negativas, contra todo o mal, São Bento, Santo Guerreiro, sê nosso escudo leal. Amém. Capítulo 6 – Mantendo a paz e a positividade. Neste 6º capítulo, exploraremos estratégias para manter a paz e a positividade em nossas vidas, inspirados pela serenidade de São Bento. Descobriremos práticas que elevam o espírito, afastam as energias negativas e fortalecem nosso vínculo com a paz interior. O poder da gratidão diária. Iniciamos este capítulo destacando o poder transformador da gratidão. A prática diária de reconhecer as bênçãos ao nosso redor, inspirada na atitude de São Bento, torna-se uma ferramenta vital para manter a positividade e a paz em nossas vidas. Meditação e reflexão. Exploramos a meditação e a reflexão como meios para cultivar a paz interior. Inspirados pela busca contemplativa de São Bento, aprendemos como momentos de silêncio e introspecção podem ser fundamentais para equilibrar a mente e o espírito. Ritual de limpeza energética. Introduzimos um ritual de limpeza energética, seguindo os passos de São Bento. Este capítulo revela práticas que purificam o ambiente, afastam energias negativas e criam uma atmosfera propícia para a paz e a positividade. Ritual de limpeza energética. Introduzimos um ritual de limpeza energética, seguindo os passos de São Bento. Este capítulo revela práticas que purificam o ambiente, afastam energias negativas e criam uma atmosfera propícia para a paz e a positividade. A importância do sorriso. São Bento, com sua sabedoria serena, nos inspira a reconhecer a importância do sorriso. Exploramos como o ato simples de sorrir pode ser uma ferramenta poderosa para dissipar tensões, promover a positividade e criar uma atmosfera de alegria.
Desenvolvendo resiliência espiritual, e este capítulo destaca a importância de desenvolver resiliência espiritual, seguindo o exemplo de São Bento. Descobrimos como enfrentar desafios com fé, aceitação e uma visão positiva pode fortalecer nossa capacidade de manter a paz interior. Espiritualidade na rotina diária. Concluímos o capítulo abordando a integração da espiritualidade na rotina diária. Inspirados pela vida equilibrada de São Bento, aprendemos a entrelaçar práticas espirituais em nosso cotidiano, mantendo-nos conectados com a paz divina. Ao final deste capítulo, teremos desvendado estratégias para manter a paz e a positividade, não apenas em momentos específicos, mas como um estado de espírito constante. Que essas práticas se tornem guias em nossa jornada espiritual, garantindo que a paz interior seja uma companheira fiel em todos os aspectos da vida. Oração a São Bento, consagrada seja a minha luz. São Bento, sábio guia e luz divina, hoje, consagro-me a ti, ó guardião da rotina. Com o sinal da cruz, traço minha devoção, que tua bênção, ó Santo, seja minha proteção. Nas batalhas diárias, nos desafios do caminho, São Bento, sê minha luz, meu farol pequenino. Ilumina meus passos, afasta as sombras da escuridão, que tua sabedoria seja minha inspiração. Consagrada seja minha vida à tua devoção, que cada escolha reflita a tua orientação. São Bento, guardião da paz e da humildade, guia-me com tua luz, com amor e bondade. No raiar do sol, na quietude da noite, São Bento, sê minha luz, meu guia, meu açoite. Que tua presença seja constante em meu ser, protegendo-me do mal, fazendo-me renascer. Consagrada seja minha família, meu lar, São Bento, tua luz a todos possa abençoar. Que a paz reine em cada canto, em cada coração, que a tua luz seja nossa eterna proteção. Nas horas de alegria, nas lágrimas da tristeza, São Bento, consagrada seja minha fortaleza. Que tua luz ilumine todos os meus dias, guiando-me com firmeza, pelas vias. Aceita, ó São Bento, este ato de devoção, consagro-me a ti, com amor e gratidão. Que tua luz seja minha constante guia, até a eternidade, em noite e dia. Amém. São Bento, luz divina, guia da minha jornada, com o sinal da cruz, consagro-me à tua guarda. Que tua luz afaste as sombras do meu caminhar, protege-me, ó Santo, em cada passo a trilhar. Consagrada seja minha vida ao teu amparo, ilumina meu ser, protegendo-o de todo desamparo. Que tua sabedoria seja meu farol constante, São Bento, guia-me com tua luz radiante. Amém. Oração a São Bento, não seja o dragão meu guia. São Bento, guardião de coração sereno, hoje, clamo a ti com humildade e empenho. Não seja o dragão meu guia, mas sim tua luz, protege-me do mal, guia-me com tua virtude e cruz. Que a força do maligno não me desvie, que teu poder, São Bento, em mim revive. Não seja o dragão a influenciar meu destino, mas tua bênção, ó Santo Divino. Com o sinal da cruz, renovo minha devoção, que a presença do dragão não encontre permissão. São Bento, guia-me com tua luz radiante, que tua proteção seja constante. Nas horas de desafio, nas sombras da tentação, não seja o dragão a guiar minha direção. Com tua cruz e tua sabedoria, São Bento, conduze-me para longe do mal, Santo Guardião eloquente. Amém. Capítulo 7, e a oração e o trabalho. Exploramos a visão de São Bento sobre o trabalho como uma expressão de oração. Este capítulo destaca como as atividades diárias, quando realizadas com dedicação e consciência, podem se tornar uma forma de adoração, elevando nosso trabalho a um nível sagrado. O ritmo da oração e do labor, São Bento, com sua rotina bem estruturada, nos ensina sobre o ritmo equilibrado entre a oração e o labor. Descobrimos como estabelecer uma harmonia entre esses dois aspectos, criando uma sinfonia espiritual que permeia nossas vidas. A bênção do trabalho honestamente executado. Este capítulo destaca a importância da integridade no trabalho, seguindo o exemplo de São Bento. A oração, quando aliada a um trabalho honesto, torna-se uma bênção que não só sustenta nossa existência material, mas também eleva nossa alma.
Oração em meio às tarefas cotidianas. Descobrimos como incorporar a oração em meio às tarefas cotidianas, tornando cada momento uma oportunidade de conexão divina. São Bento, com sua abordagem prática, nos inspira a transformar nossa vida diária em um constante ato de devoção. A transformação do trabalho monótono. São Bento ensina sobre a transformação do trabalho monótono por meio da oração. Este capítulo revela como, ao dedicarmos nossas tarefas mundanas à oração, podemos encontrar significado e propósito mesmo nas atividades mais simples. A oração como guia nas tomadas de decisão profissionais. Exploramos como a oração pode ser um guia essencial nas tomadas de decisão profissionais. Inspirados por São Bento, que buscava a orientação divina em suas escolhas, aprendemos a incorporar a sabedoria espiritual em nossas decisões no ambiente de trabalho. A oração na comunidade profissional. E descobrimos a importância da oração na construção de uma comunidade profissional sólida. São Bento, fundador de uma ordem monástica, nos inspira a cultivar relações baseadas na fé e na oração, transformando o local de trabalho em um ambiente enriquecido espiritualmente. Lidando com desafios profissionais através da oração. E este capítulo aborda como enfrentar desafios profissionais por meio da oração. Inspirados pela resiliência de São Bento diante das adversidades, aprendemos a buscar força e orientação divina quando confrontados com obstáculos no campo profissional. A celebração da gratidão pelo trabalho. Concluímos o capítulo celebrando a gratidão pelo trabalho por meio da oração. São Bento, com sua visão holística da vida, nos ensina a reconhecer o dom do trabalho como uma bênção divina, inspirando-nos a expressar nossa gratidão através da oração diária. Ao encerrar este capítulo, compreendemos que a oração não é apenas um componente isolado da vida espiritual, mas uma força integradora que permeia cada aspecto de nossas vidas, incluindo o trabalho. Que a conexão entre a oração e o labor nos conduza a uma existência mais significativa, inspirada pela busca contínua da santidade no cotidiano profissional e pessoal. Capítulo 8 – As regras de São Bento. Neste capítulo, exploramos as regras estabelecidas por São Bento, que se tornaram a base de uma vida monástica ordenada e dedicada à busca da santidade. Descobrimos como essas regras transcendem o contexto monástico, oferecendo princípios valiosos para orientar nossa própria jornada espiritual. A origem das regras de São Bento. Iniciamos nossa jornada compreendendo a origem das regras estabelecidas por São Bento. Exploramos o contexto histórico que levou à sua formulação, entendendo como essas regras foram concebidas para promover uma vida monástica centrada em Deus. A disciplina e a ordem na vida monástica. Este capítulo destaca a disciplina e a ordem como pilares fundamentais das regras de São Bento. Descobrimos como a estrutura monástica, baseada na rotina e na obediência, busca criar um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual. A disciplina e a ordem na vida monástica. Este capítulo destaca a disciplina e a ordem como pilares fundamentais das regras de São Bento. Descobrimos como a estrutura monástica, baseada na rotina e na obediência, busca criar um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual. O equilíbrio entre oração e trabalho. Exploramos o princípio do equilíbrio entre oração e trabalho nas regras de São Bento. Descobrimos como essa abordagem busca integrar a espiritualidade em todas as atividades diárias, proporcionando um caminho para a santidade através do equilíbrio entre contemplação e ação. A importância da comunidade do silêncio. São Bento enfatiza a importância da comunidade do silêncio. Neste capítulo, exploramos como esses elementos são essenciais para a vida monástica, criando um ambiente propício para a introspecção, a convivência fraterna e o crescimento espiritual. A humildade como virtude fundamental. E a virtude da humildade destaca-se nas regras de São Bento. Descobrimos como esse princípio é crucial para a vida monástica, sendo uma via para a abertura à vontade de Deus e o reconhecimento da dependência divina. A flexibilidade adaptável das regras. Concluímos este capítulo ressaltando a flexibilidade adaptável das regras de São Bento. Exploramos como essas regras podem ser aplicadas não apenas no contexto monástico, mas também em nossas vidas diárias, oferecendo orientações práticas para a busca da santidade. Que esses princípios inspirem uma vida de disciplina, equilíbrio e busca constante pela vontade divina em meio aos desafios do mundo contemporâneo. Capítulo 9 – O poder da união familiar na oração. Na jornada espiritual da família,
O 9º capítulo destaca a essência única que surge quando os membros se unem na prática da oração. Exploramos como a comunhão espiritual fortalece não apenas os laços familiares, mas também estabelece um escudo protetor contra as adversidades. A comunhão de almas, que iniciamos discutindo como a oração em grupo cria uma comunhão de almas, conectando os corações dos familiares em um propósito espiritual comum. Essa conexão profunda é a base para a construção de um ambiente familiar impregnado de amor e proteção divina. O impacto na saúde emocional, e abordamos o impacto positivo da união familiar na oração na saúde emocional de cada membro. A partilha de preocupações, gratidões e pedidos cria um espaço de apoio, fortalecendo a resiliência emocional e promovendo a saúde mental. Fortalecendo os vínculos afetivos, e exploramos como a prática da oração em conjunto fortalece os vínculos afetivos entre pais, filhos e demais membros da família. As experiências compartilhadas durante a oração criam memórias espirituais que sustentam a união, tornando-a mais resiliente diante dos desafios. Proteção coletiva, e discutimos como a união familiar na oração cria um escudo protetor coletivo. Os pedidos feitos em conjunto têm um impacto multiplicado, proporcionando uma defesa espiritual mais robusta contra as influências negativas e os desafios que a família possa enfrentar. A importância da celebração espiritual, e abordamos a celebração espiritual como parte integrante da união familiar na oração. Exploramos rituais e momentos especiais que fortalecem a conexão com o divino, enriquecendo a experiência espiritual compartilhada e proporcionando uma base sólida para a proteção coletiva. Lições de humildade e tolerância. Concluímos destacando as lições de humildade e tolerância que surgem da prática da oração em grupo. A união familiar na oração ensina a importância de ouvir, compreender e apoiar uns aos outros em meio às diferenças, fortalecendo ainda mais a coesão familiar. Ao final deste capítulo, compreendemos que a união familiar na oração não apenas eleva a espiritualidade da casa, mas também cria um alicerce sólido de proteção e amor. Que essa união espiritual perdure, fortalecendo cada membro da família e oferecendo uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Novena a São Bento, proteção e bênçãos. Dia 1, invocação inicial a São Bento, abençoado patrono da paz e da proteção, venho humildemente diante de ti para iniciar esta novena. Intercede por nós, para que, sob tua guia, possamos viver em harmonia, segurança e amor. Amém. Dia 2, e a bênção da cruz de São Bento. São Bento, protetor contra o mal, abençoa-nos com o sinal da tua cruz. Que sua presença afaste as trevas e nos conceda força para resistir às tentações. Em teu nome, buscamos refúgio. Amém. Dia 3, a oração da humildade. Ó São Bento, ensina-nos a virtude da humildade. Que possamos reconhecer nossa dependência de Deus e buscar sua vontade em todas as coisas. Concede-nos a graça de sermos verdadeiros servos do Senhor. Amém. Dia 4, proteção contra o mal. São Bento, guerreiro contra as forças malignas, protege-nos contra todo mal físico e espiritual. Que tua presença seja um escudo invencível, guardando-nos de influências negativas. Amém. Dia 5, pela paz na família. Intercessor das famílias, São Bento, olha com ternura para os lares que invocam teu nome. Abençoa nossas famílias com paz, amor e compreensão. Que cada lar seja um reflexo da tua sabedoria e proteção. Amém. Dia 6, pela saúde e bem-estar. São Bento, médico das almas e corpos, intercede por nossa saúde e bem-estar. Concede-nos força física e espiritual para enfrentar os desafios da vida. Que teu poder de cura nos envolva como uma bênção divina. Amém. Dia 7, oração pela paz mundial. São Bento, olha com compaixão para um mundo aflito. Intercede por todos aqueles que sofrem com conflitos e discórdias. Que a tua influência pacificadora alcance os corações e traga reconciliação. Amém. Dia 8, pela sabedoria nas decisões. Ó São Bento, guia-nos com tua sabedoria nas escolhas que fazemos na vida. Concede-nos discernimento para seguir o caminho que leva à santidade e à vontade de Deus. Amém. Dia 9, bênção final. São Bento, agradecemos por tua intercessão nesta novena. Abençoa-nos com tua presença constante e proteção. Que, sob tua orientação,
possamos viver uma vida de fé, amor e paz. Amém. A novena é uma prática devoção cristã que envolve a realização de orações específicas por 9 dias consecutivos. Sua importância pode ser compreendida em diversos aspectos. Devoção e fé, e a novena é uma expressão de devoção e fé, permitindo que os fiéis dediquem um tempo prolongado para buscar a intercessão divina. Ao realizar a novena, os participantes demonstram sua confiança e comprometimento com a espiritualidade. Persistência na oração. O ato de repetir as orações por 9 dias enfatiza a persistência na busca espiritual. Este período prolongado de oração pode fortalecer a conexão pessoal com o divino, proporcionando um espaço para reflexão e comunicação contínua com Deus. Preparação para celebrações religiosas, e muitas novenas são associadas a celebrações religiosas específicas, como festas de santos ou eventos litúrgicos. A novena serve como uma preparação espiritual para essas ocasiões, permitindo que os fiéis se envolvam mais profundamente na celebração. Intenção específica. A novena frequentemente é realizada com uma intenção específica, como pedir uma graça particular, agradecer uma bênção recebida ou buscar orientação divina. Isso dá um propósito direcionado à prática, proporcionando um foco claro para as preces. Crescimento espiritual. E ao dedicar tempo diário à oração por 9 dias consecutivos, os participantes podem experimentar um crescimento espiritual significativo. Isso pode envolver uma maior consciência da presença divina, um aprofundamento na compreensão da fé e uma conexão mais estreita com valores espirituais. Comunidade e solidariedade, que em alguns casos, a novena é realizada em comunidade, unindo os fiéis em oração coletiva. Isso promove a solidariedade e fortalece os laços entre os membros da comunidade religiosa, proporcionando um senso de apoio mútuo na jornada espiritual. Tradição religiosa. A novena é uma prática comum em várias tradições religiosas, e sua importância é muitas vezes fundamentada na tradição histórica e cultural. Ao participar de uma novena, os fiéis se conectam com a rica herança espiritual de sua fé. Em resumo, a novena é uma prática espiritual significativa que pode enriquecer a vida religiosa de uma pessoa, proporcionando um espaço dedicado para oração, reflexão e busca de orientação divina. São Bento, agradecemos por tua intercessão nesta novena. Abençoa-nos com tua presença constante e proteção. Que, sob tua orientação, possamos viver uma vida de fé, amor e paz. Amém. A novena é uma prática devoção cristã que envolve a realização de orações específicas por 9 dias consecutivos. Sua importância pode livrá-lo de todo o mal das bruxarias e muito mais. Tenha fé em Deus e em São Bento. Capítulo 10 – Orações para afugentar energias negativas. Neste capítulo, exploramos a necessidade de afastar energias negativas que possam influenciar a paz e a harmonia em nossas vidas. Apresentamos orações poderosas, inspiradas na devoção a São Bento, que buscam purificar o ambiente e proporcionar proteção espiritual. Reconhecendo energias negativas, iniciamos abordando a importância de reconhecer sinais de energias negativas em nossa vida. Sejam influências externas ou internas, é fundamental identificar essas energias para tomar medidas eficazes na purificação espiritual. A oração como escudo protetor. Exploramos como a oração funciona como um escudo protetor contra energias negativas. Ao recorrer à divindade, manifestamos nossa intenção de afastar tudo o que possa prejudicar nosso bem-estar espiritual e emocional. Oração de São Bento contra as forças malignas. Introduzimos a oração de São Bento, conhecida por sua eficácia na proteção contra as forças malignas. Esta poderosa prece invoca a intercessão do santo para afugentar influências negativas e proporcionar uma barreira espiritual sólida. Orações de limpeza espiritual. Apresentamos orações específicas destinadas à limpeza espiritual do ambiente. Essas preces buscam purificar o lar, locais de trabalho ou qualquer espaço onde energias negativas possam se acumular, restabelecendo a paz e a harmonia. Rituais de purificação com São Bento. Exploramos rituais de purificação baseados na devoção a São Bento. Esses rituais combinam orações, água benta e a presença de objetos sagrados para criar um ambiente consagrado, afastando energias indesejadas. A continuidade da proteção diária. Destacamos a importância da continuidade na busca pela proteção diária.
Ao incorporar orações regulares e práticas espirituais, estabelecemos uma defesa constante contra influências negativas, criando um ambiente propício para o crescimento espiritual. A gratidão como escudo adicional, concluímos ressaltando como a gratidão pode ser um escudo adicional contra energias negativas. Ao cultivar um coração grato, fortalecemos nossa resiliência espiritual, tornando-nos menos suscetíveis às influências adversas. Ao final deste capítulo, compreendemos que as orações para afugentar energias negativas não apenas oferecem proteção espiritual, mas também promovem uma atmosfera de paz e serenidade. Que essas práticas inspirem uma jornada contínua de purificação e fortalecimento espiritual em nossas vidas. Oração a São Bento. Ó glorioso São Bento, abade e pai dos monges, a ti recorremos com humildade e devoção. Teu exemplo de virtude e tua sabedoria divina são faróis que guiam nossa jornada espiritual. Com o sinal da cruz, invocamos tua poderosa intercessão, ó Santo Benfeitor, protetor contra as forças do mal. Que teu manto sagrado envolva-nos como um escudo, afugentando todo o mal, toda energia negativa. Em tua humildade, encontramos um modelo a seguir, em tua obediência, vemos a submissão à vontade divina. Rogamos, ó São Bento, por tua benevolência e auxílio, protege-nos nas batalhas espirituais, guardião celestial. Concede-nos a graça da discernimento, para reconhecer o caminho da verdade e da justiça. Que teu Espírito Santo nos inspire na oração diária, e que nossa vida seja um reflexo da tua luz divina. Ó São Bento, patrono da paz e da proteção, aceita nossas súplicas e preces neste momento. Guia-nos em nossa jornada terrena, e conduze-nos à eternidade na presença do Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Capítulo 11 – E a bênção do lar através da oração. Neste capítulo, exploramos a prática da oração como meio de abençoar e consagrar os lares, transformando-os em refúgios sagrados de paz e amor. O lar como santuário, iniciamos reconhecendo o lar como um santuário, um espaço único onde a presença divina pode ser acolhida e celebrada. Abordamos a importância de criar um ambiente propício para o florescimento espiritual. A oração como fundação, destacamos como a oração é a fundação para abençoar o lar. Exploramos diferentes formas de orações que podem ser incorporadas à rotina diária, desde as simples gratidões até preces mais elaboradas dedicadas à proteção e prosperidade do lar. Rituais de consagração, e apresentamos rituais de consagração que envolvem a oração como parte integral. Esses rituais incluem a bênção de cada cômodo da casa, o uso de água benta e a presença de objetos sagrados. Essas práticas visam infundir o espaço com energias positivas e divinas. Orações para a família. Exploramos orações específicas destinadas a abençoar cada membro da família. Estas preces buscam não apenas proteger individualmente, mas também fortalecer os laços familiares, criando um vínculo espiritual que transcende as dificuldades. A gratidão como elemento transformador, e destacamos a gratidão como um elemento transformador nas orações para abençoar o lar. Ao cultivar uma atitude de gratidão, os moradores da casa podem atrair bênçãos divinas e fortalecer a conexão com o divino. A presença de São Bento na casa. Introduzimos a presença de São Bento na casa como uma fonte de proteção espiritual. Apresentamos orações específicas dedicadas a invocar a intercessão de São Bento para abençoar o lar, afastando energias negativas e promovendo a harmonia. O florescimento espiritual contínuo. Concluímos enfatizando a importância de manter o florescimento espiritual contínuo no lar. Ao incorporar a oração como um hábito regular, os moradores podem experimentar uma transformação constante, criando um ambiente que reflete a luz divina. Ao encerrar este capítulo, compreendemos que a bênção do lar através da oração não é apenas um ato pontual, mas sim um compromisso contínuo de nutrir o espírito do lar. Que cada oração seja como um suave perfume que preenche cada canto, abençoando todos que cruzam a soleira dessa casa. Capítulo 12 – O papel da gratidão nas orações familiares. Neste capítulo, exploramos o significado profundo da gratidão nas orações familiares, reconhecendo-a como uma força transformadora que fortalece laços, atrai bênçãos divinas e nutre um ambiente de amor e harmonia. A gratidão como ação de graças. Iniciamos destacando a gratidão como uma expressão de ação de graças.
Ao elevar nossos corações em gratidão, reconhecemos as bênçãos presentes em nossas vidas, sejam elas grandes ou pequenas. Fortalecendo os vínculos familiares, exploramos como a prática da gratidão fortalece os vínculos familiares. Ao expressar gratidão uns pelos outros, os membros da família cultivam um ambiente de apreço mútuo, promovendo a compreensão e a cooperação. O poder transformador da gratidão, e destacamos o poder transformador da gratidão nas dinâmicas familiares. Quando a gratidão se torna uma prática regular, ela tem o potencial de transformar conflitos em oportunidades de crescimento, tornando o lar um espaço de respeito e apreciação. Gratidão como ponte para bênçãos divinas. Abordamos a gratidão como uma ponte que conecta a família às bênçãos divinas. Ao reconhecer e agradecer pelas dádivas recebidas, os membros da família convidam a presença divina para abençoar e proteger o lar. Orações de gratidão em família. Apresentamos orações específicas de gratidão para serem realizadas em família. Essas preces buscam não apenas expressar agradecimento, mas também criar um momento de comunhão espiritual, fortalecendo a conexão entre os membros da família e Deus. O ritual da mesa agradecida. Introduzimos o ritual da mesa agradecida como uma prática que incorpora a gratidão nas refeições familiares. Esta tradição envolve expressar gratidão por alimentos, pela companhia e por todas as dádivas recebidas, criando um espaço de celebração e reconhecimento. A gratidão como luz espiritual. Concluímos enfatizando como a gratidão atua como uma luz espiritual, iluminando os corações dos membros da família. Ao viver em constante agradecimento, a família cria um ambiente acolhedor para a presença de Deus, irradiando amor, paz e alegria. Ao finalizar este capítulo, compreendemos que a gratidão não apenas enriquece as orações familiares, mas também transforma a casa em um santuário de agradecimento, onde cada membro é abençoado pela presença divina. Que a prática da gratidão seja como um laço invisível, unindo os corações familiares em amor e reconhecimento contínuos. Capítulo 13 – Orações para situações específicas. Neste capítulo, exploramos a importância de orações específicas para enfrentar situações particulares que as famílias podem encontrar. Essas preces direcionadas buscam a orientação divina, conforto e força em momentos de desafio, doença ou decisões cruciais. Identificando necessidades específicas, iniciamos ressaltando a importância de identificar as necessidades específicas que a família pode enfrentar. Seja diante de desafios financeiros, problemas de saúde, conflitos internos ou momentos de decisão, as orações direcionadas proporcionam suporte espiritual personalizado. Oração para superar desafios. Apresentamos uma oração dedicada a superar desafios. Esta prece busca força interior, coragem e sabedoria para enfrentar adversidades, transformando-as em oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento familiar. Oração pela saúde e cura. Destacamos a importância de orações específicas pela saúde e cura. Essas preces invocam a presença divina para trazer alívio, conforto e cura aos membros da família que possam estar enfrentando enfermidades físicas ou emocionais. Oração por decisões importantes. Introduzimos uma oração para momentos de decisões importantes. Nestes momentos cruciais, pedimos orientação divina, discernimento e paz interior para tomar escolhas que estejam alinhadas com a vontade de Deus. Oração para a resolução de conflitos. Apresentamos uma prece específica para a resolução de conflitos familiares. Esta oração busca a pacificação dos corações, a compreensão mútua e a restauração da harmonia no seio familiar, fortalecendo os laços afetivos. Oração para momentos de agradecimento. Não esquecemos de incluir uma oração de agradecimento, dedicada aos momentos de conquistas e alegrias. Esta prece expressa gratidão pelas vitórias alcançadas e pelos momentos felizes, cultivando uma atitude constante de reconhecimento. Oração de entrega e confiante. Concluímos com uma oração de entrega e confiança. Nestes momentos em que as respostas podem parecer distantes, entregamos nossas preocupações nas mãos divinas, confiantes de que Deus guiará cada passo da jornada familiar. Ao encerrar este capítulo, compreendemos que as orações para situações específicas não apenas oferecem conforto, mas também fortalecem a fé e a resiliência da família diante das vicissitudes da vida, iluminando o caminho da família em todas as circunstâncias. Capítulo 14 – E a consistência na oração familiar. Neste capítulo,
exploramos a importância da consistência na prática da oração familiar, destacando como a regularidade desses momentos espirituais cria uma base sólida para o crescimento espiritual, fortalece os laços familiares e estabelece uma conexão contínua com o divino. Construindo uma fundação espiritual, iniciamos enfatizando a oração como o alicerce de uma fundação espiritual sólida para a família. A consistência na oração cria um ambiente propício para o florescimento espiritual, promovendo valores como amor, paz e compaixão. Estabelecendo rituais diários, destacamos a importância de estabelecer rituais diários de oração. Seja pela manhã ao acordar, à noite antes de dormir ou durante as refeições, a criação de hábitos regulares fortalece a disciplina espiritual e proporciona momentos significativos para a família se reunir. O poder da oração em família. Exploramos como a oração em família tem o poder de unir corações. A consistência nesses momentos compartilhados fortalece os laços familiares, promovendo a comunhão espiritual e permitindo que cada membro cresça em sua jornada pessoal de fé. A resiliência em tempos difíceis. Destacamos a resiliência que a consistência na oração proporciona em tempos difíceis. Quando a família enfrenta desafios, a prática regular de oração torna-se um refúgio espiritual, oferecendo conforto, esperança e a certeza da presença divina. Celebrando conquistas e agradecendo, abordamos como a consistência na oração também é uma oportunidade para celebrar conquistas e expressar gratidão. Nos momentos de alegria, a família se reúne para agradecer, reconhecendo as bênçãos recebidas e cultivando um coração agradecido. Envolvendo todas as gerações, introduzimos a ideia de envolver todas as gerações na prática da oração. Desde os mais jovens até os mais idosos, a consistência na oração cria um ambiente inclusivo, onde cada membro da família contribui e se beneficia da experiência espiritual compartilhada. A oração como um laço eterno. Concluímos ressaltando como a consistência na oração é um laço eterno que une as gerações. Ao longo do tempo, a prática regular de oração se torna uma tradição sagrada que transcende as eras, conectando o passado, presente e futuro em um compromisso espiritual duradouro. Ao finalizar este capítulo, compreendemos que a consistência na oração familiar não apenas fortalece a fé individual, mas também constrói um legado espiritual duradouro que transcende as gerações. Capítulo 15 – Celebrando conquistas e superando desafios. Neste capítulo, exploramos a importância de reconhecer e celebrar as conquistas familiares, ao mesmo tempo em que enfrentamos os desafios com coragem e fé. A celebração não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria uma mentalidade resiliente diante das adversidades. A celebração como fonte de gratidão. Iniciamos destacando a celebração como uma fonte de gratidão. Ao reconhecer as conquistas, grandes ou pequenas, a família cultiva uma mentalidade de apreciação, lembrando-se constantemente das bênçãos recebidas. Unindo a família na celebração, exploramos como a celebração é uma oportunidade para unir a família. A alegria compartilhada cria memórias preciosas e fortalece os laços afetivos, promovendo uma atmosfera de amor e compreensão. A oração como expressão de gratidão. Destacamos a oração como uma forma poderosa de expressar gratidão. Nas celebrações, a família se reúne para agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas, reconhecendo que cada triunfo é um presente divino. Oração poderosa a São Bento. Ó glorioso São Bento, santo de grande virtude, a ti recorremos com humildade e gratidão. Protetor contra as forças malignas e tentações, imploramos tua intercessão, ó santo de devoção. Com o sinal da cruz, invocamos tua poderosa presença, que seja um escudo contra o mal e suas influências. Ó São Bento, guia-nos com tua luz divina, afasta-nos de perigos, concede-nos a paz benfazeja. Nos momentos de escuridão e incerteza, que tua proteção seja como um manto seguro. Guardião celestial, afugenta as sombras do mal, eleva-nos em oração, consagrados ao divino altar. Fortalece-nos na fé, na esperança e no amor, que cada passo seja guiado pelo favor do Senhor. Que tua intercessão nos conceda discernimento, para resistir às tentações e seguir o caminho correto. Ó São Bento, cuja vida foi exemplo de santidade, concede-nos a graça da obediência e da humildade. Que em todos os momentos, sejamos firmes na fé, e que a tua bênção nos acompanhe, hoje e além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
enfrentando desafios com coragem, e abordamos como a celebração não é apenas sobre as vitórias, mas também sobre enfrentar desafios com coragem. A família, ao se unir nas dificuldades, constrói uma mentalidade resiliente, encontrando forças na fé e na determinação coletiva. O papel da comemoração nas relações familiares, exploramos como as comemorações desempenham um papel fundamental nas relações familiares. Elas proporcionam momentos de alegria e descontração, fortalecendo os laços emocionais e criando um ambiente propício para o apoio mútuo. Orações de agradecimento nas celebrações, e introduzimos a prática de incorporar orações de agradecimento nas celebrações familiares. Essas preces dedicadas expressam gratidão a Deus, reconhecendo sua presença constante nas alegrias e desafios que a família enfrenta. A celebração como motivador para o futuro, concluímos ressaltando como a celebração não é apenas sobre o passado, mas também serve como um motivador para o futuro. Ao refletir sobre as conquistas, a família encontra inspiração para enfrentar novos desafios com esperança e fé. Ao encerrar este capítulo, compreendemos que celebrar conquistas e superar desafios não é apenas um evento isolado, mas uma parte essencial da jornada familiar. Que cada celebração seja uma manifestação da gratidão, da resiliência e do amor que permeiam a vida familiar, tornando cada passo uma bênção a ser apreciada. Capítulo 16 – O início da jornada espiritual. No início do século VI, na região da Úmbria, na Itália, nasceu um menino que viria a se tornar uma das figuras mais reverenciadas da história cristã, São Bento, também conhecido como Bento de Núrcia. Sua jornada espiritual começou em meio às circunstâncias tumultuadas da época, marcadas pela queda do Império Romano e pela disseminação do cristianismo na Europa Ocidental. Bento nasceu em uma família nobre e recebeu uma educação formal. Contudo, desde cedo, ele mostrou um desapego às coisas mundanas e um profundo interesse pela vida espiritual. Em sua juventude, ele foi enviado para estudar em Roma, onde foi confrontado com a decadência moral da sociedade e ficou desiludido com a vida na cidade. Foi nesse momento crítico que a jornada espiritual de Bento teve um ponto de virada. Ele abandonou os estudos em Roma e retirou-se para a solidão das montanhas de Subiaco, em busca de uma vida de contemplação e comunhão com Deus. Lá, ele encontrou uma gruta isolada onde passou 3 anos em oração, meditação e penitência. Durante esse período de retiro, Bento enfrentou tentações e provações, mas também experimentou momentos de profunda iluminação espiritual. Ele foi descobrindo gradualmente o caminho que Deus desejava para ele, um caminho de simplicidade, humildade e serviço. A reputação de Bento como homem de Deus começou a se espalhar, e logo ele atraiu seguidores que buscavam orientação espiritual inspirados por sua vida de devoção e santidade. Esses discípulos se reuniram ao redor de Bento, formando uma comunidade de busca espiritual. Foi durante esse período em Subiaco que Bento começou a formular os princípios que mais tarde se tornariam a base da regra beneditina. Ele percebeu a importância da estabilidade, da obediência e da vida em comum para a busca da santidade e do serviço a Deus. Assim, o início da jornada espiritual de São Bento foi marcado por uma profunda busca interior, pela renúncia às ambições mundanas e pela descoberta de um propósito maior na vida. Sua decisão de se retirar para a solidão das montanhas foi o primeiro passo em direção a uma vida de devoção e serviço que inspiraria gerações futuras de monges e fiéis cristãos. Capítulo 17 – A regra beneditina. A regra beneditina, criada por São Bento, é um dos pilares fundamentais da vida monástica e espiritualidade cristã. Este capítulo explora a origem, os princípios e a influência duradoura desta regra que moldou a vida de monges beneditinos e reverberou através dos séculos. Origens da regra beneditina. Após seu período de retiro em Subiaco, São Bento percebeu a necessidade de estabelecer uma estrutura para a vida monástica que fosse prática, equilibrada e centrada em Deus. Ele começou a formular seus ensinamentos em um conjunto de preceitos conhecidos como a Regra de São Bento. A Regra de São Bento foi escrita por volta do ano 530, com base em princípios extraídos das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos dos padres do deserto e da sabedoria acumulada pela tradição monástica. Ela foi projetada para orientar os monges na busca da santidade, da estabilidade e da comunhão com Deus dentro da vida comunitária do mosteiro. Princípios da regra beneditina.
A regra beneditina é fundamentada em diversos princípios que refletem a visão de São Bento sobre a vida monástica e espiritualidade cristã. Alguns desses princípios incluem: a regra beneditina. 1. De oração e trabalho. São Bento enfatizou a importância de equilibrar a vida de oração com o trabalho manual, reconhecendo que ambos são formas de servir a Deus e de cultivar a santidade. 2. Estabilidade. Os monges beneditinos são chamados a permanecerem fiéis ao mosteiro ao qual foram admitidos, cultivando um senso de pertencimento e compromisso com a comunidade monástica. 3. Obediência. E a obediência à vontade de Deus, manifestada através da regra e da autoridade do abade, é considerada essencial para a vida monástica, promovendo a humildade e a harmonia na comunidade. 4. Pobreza e simplicidade. São Bento encorajou seus seguidores a renunciarem às riquezas materiais e a viverem de forma simples, confiando na providência divina e colocando sua confiança em Deus. 5. Hospitalidade. Os monges beneditinos são chamados a acolher os hóspedes como se estivessem acolhendo o próprio Cristo, demonstrando amor e serviço aos necessitados. Influência da regra beneditina. A regra beneditina teve um impacto significativo na vida monástica e na espiritualidade cristã ao longo dos séculos. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de aprendizado, cultura e serviço comunitário em toda a Europa, preservando conhecimentos e promovendo o bem-estar das comunidades locais. Capítulo 18. O legado de São Bento. O legado de São Bento é vasto e multifacetado, abrangendo não apenas o contexto religioso, mas também influenciando a cultura, a educação, a agricultura e a sociedade como um todo. Este capítulo explora como São Bento deixou uma marca indelével na história e como seu legado continua a impactar o mundo até os dias de hoje. Contribuições para a vida monástica. Como fundador da Ordem Beneditina e autor da Regra Beneditina, São Bento estabeleceu os padrões para a vida monástica no Ocidente. Seus ensinamentos enfatizavam a importância da oração, do trabalho, da obediência e da estabilidade, moldando a maneira como os monges viviam e serviam a Deus dentro dos mosteiros. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de aprendizado, cultura e serviço comunitário, desempenhando um papel crucial na preservação do conhecimento durante os períodos turbulentos da Idade Média. Os monges beneditinos eram copistas habilidosos, responsáveis por manter viva a tradição literária e transmitir textos clássicos e religiosos para as gerações futuras. Influência cultural e educacional. Contribuições para a vida monástica. Além de sua contribuição para a vida monástica, São Bento deixou um legado duradouro na cultura e na educação. Os mosteiros beneditinos eram frequentemente centros de educação, onde os monges ensinavam não apenas as sagradas escrituras, mas também matemática, astronomia, música e medicina. A influência dos beneditinos se estendeu à arquitetura, com a construção de belas igrejas e mosteiros que refletiam os ideais de simplicidade, equilíbrio e harmonia. A arte sacra produzida pelos monges beneditinos enriqueceu a cultura medieval e continua a ser apreciada até hoje. Impacto na agricultura e economia. Além de suas contribuições intelectuais e espirituais, os mosteiros beneditinos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da agricultura e da economia. Os monges cultivavam terras, criavam gado e desenvolviam técnicas agrícolas inovadoras, contribuindo para o aumento da produtividade e para o bem-estar das comunidades rurais. Os mosteiros beneditinos também serviam como centros de hospitalidade e assistência aos pobres e necessitados, demonstrando o compromisso dos monges com os valores do Evangelho de serviço e compaixão. Legado espiritual e inspirador. O legado de São Bento transcende o tempo e o espaço, continuando a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua mensagem de simplicidade, trabalho e oração ressoa com aqueles que buscam uma vida de significado, propósito e conexão espiritual. O exemplo de São Bento como homem de Deus e líder espiritual continua a desafiar e inspirar as pessoas a viverem de acordo com os valores do Evangelho, promovendo a paz, a justiça e a reconciliação em um mundo marcado pela divisão e pelo conflito. Assim, o legado de São Bento permanece vivo e vibrante, convidando-nos a seguir seus passos e a buscar uma vida de santidade, serviço e amor a Deus e ao próximo. Capítulo 19. São Bento na atualidade. São Bento,
Embora tenha vivido há mais de 1500 anos, continua a ser uma figura relevante e inspiradora na atualidade. Neste capítulo, exploramos como os princípios e valores de São Bento ressoam nos dias de hoje e como sua mensagem continua a influenciar pessoas ao redor do mundo. Relevância dos princípios beneditinos. Os princípios da regra beneditina, estabelecidos por São Bento, continuam a ser uma fonte de orientação espiritual e prática para muitos. Em um mundo marcado pela agitação e pela busca frenética pelo sucesso material, os ensinamentos de São Bento sobre simplicidade, estabilidade e equilíbrio oferecem uma alternativa valiosa. Muitas pessoas encontram nos princípios beneditinos uma maneira de cultivar uma vida de paz interior, contentamento e serviço aos outros. A ênfase na importância da oração, do trabalho e da comunidade ressoa especialmente em uma sociedade que muitas vezes valoriza excessivamente o individualismo e a competição. A aplicação na vida moderna. Os princípios beneditinos têm sido aplicados de diversas maneiras na vida moderna, desde a formação de comunidades monásticas até a adaptação dos princípios da regra para a vida secular. Muitas pessoas encontram inspiração nos ensinamentos de São Bento para criar comunidades baseadas na simplicidade, na fraternidade e na busca espiritual. Além disso, os princípios beneditinos são frequentemente aplicados em contextos educacionais, empresariais e de liderança. A ênfase na responsabilidade mútua, na autoridade justa e na valorização do indivíduo como parte de uma comunidade maior oferece insights valiosos para uma variedade de campos e profissões. Testemunhos de vida. Numerosas histórias de indivíduos que encontraram inspiração e transformação através dos princípios beneditinos destacam a relevância contínua da mensagem de São Bento na atualidade. Desde monges que dedicam suas vidas à oração e ao serviço em mosteiros até profissionais que aplicam os valores beneditinos em seu trabalho e vida pessoal, o legado de São Bento continua a impactar vidas em todo o mundo. Conclusão: o legado vivo de São Bento. São final deste e-book. É evidente que São Bento não é apenas uma figura histórica, mas sim um símbolo vivo de uma vida dedicada a Deus e ao serviço aos outros. Sua influência transcende os séculos, impactando não apenas a espiritualidade cristã, mas também a cultura, a educação, a agricultura e a sociedade como um todo. Um legado de sabedoria e santidade. São Bento deixou para trás um tesouro de sabedoria espiritual na forma da regra beneditina. Seus ensinamentos sobre oração, trabalho, estabilidade e obediência continuam a guiar aqueles que buscam uma vida de comunhão com Deus e serviço aos outros. Sua vida exemplar e seus escritos inspiram milhões de pessoas a viverem com integridade, generosidade e compaixão. Uma fonte de inspiração contínua. A mensagem de São Bento permanece viva e vibrante na atualidade. Seus princípios beneditinos encontram aplicação em uma variedade de contextos, desde a vida monástica até os ambientes corporativos, educacionais e comunitários. Sua ênfase na simplicidade, na fraternidade e na busca espiritual continua a ressoar em um mundo que muitas vezes se encontra em busca de significado e propósito. Um convite à jornada espiritual. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de São Bento, somos convidados a embarcar em nossa própria jornada espiritual. Seja buscando uma vida de contemplação em um mosteiro beneditino ou aplicando os princípios beneditinos em nossas vidas diárias, há algo de profundamente transformador na mensagem de São Bento que pode nos guiar em nossa busca por uma vida mais plena e significativa. O desafio de seguir seus passos. Por fim, somos desafiados a seguir os passos de São Bento e a abraçar os princípios que ele tão vividamente personificou. Que possamos cultivar uma vida de oração fervorosa, trabalho diligente, obediência humilde e amor compassivo, refletindo assim a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa dela. Que o exemplo de São Bento continue a nos inspirar, fortalecer e guiar em nossa jornada espiritual, capacitando-nos a vivermos vidas de santidade, serviço e amor. Que seu legado perdure por gerações, iluminando o caminho daqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Amém.